Amém? Eu não sei se você já realizou uma prova de amor por quem você ama. Eu não estou mais romântico, não. Tem um ponto para isso. Quando eu fui pedir a minha esposa em casamento, eu fiz uma coisa para ela. Enfim, eu queria surpreender. Não sei se a sua mulher é assim, se a sua esposa é assim, mas a minha, ela adora essas coisas de surpresa. Ai, amor, eu adoro quando você me surpreende e tal, nananã. Aí eu fiquei meio assim, porque eu não sou bom para fazer essas coisas, né, de surpreender e tal. E aí eu ia pedir em casamento e eu fiquei pensando, cara, o que eu posso fazer? Aí eu falei, vou trabalhar com o que eu acho que eu sei um pouco mais e tal, vou fazer uma música para ela e tal. Eu fiz uma música para minha esposa. E eu pensei naquela noite com todos os detalhes, eu programei aquilo. Aí eu pensei no restaurante, assim, mais aconchegante, menorzinho, não sei se vocês conhecem, ali na descida de Itaipuaçu. Aí eu conversei com o dono lá, o cara é gente boa pra caramba, o holandês que tem lá. Aí bati um papo com ele e tal, falei, pô, se eu fizer essa noite aqui, se eu montar um cenário aqui, você deixa eu fazer e tal? Ele, claro, e tal, me ajudou. O cara me ajudou, falou, não, aí quando chegar aqui, fala que esqueceu a carteira no carro, dá a volta, vai lá atrás e tal. Enfim, deu tudo certo, eu fiz isso, e aí eu pensei na música para ela, e eu chamei alguns amigos mais próximos para me ajudarem a montar um cenário maneiro e tal, e foi lindo. Ela gostou, graças a Deus deu tudo certo, a gente está casado até hoje, muito feliz. Amém? Amém. Se você ainda não encontrou a sua, você vai encontrar, fique em paz. Deus vai te abençoar. Mas ali, naquele momento, eu queria demonstrar o quanto eu amava minha esposa, que não era esposa ainda, que seria esposa. Eu queria demonstrar o que eu sentia por ela, o que meu coração realmente sentia pela vida dela. Eu queria mostrar o que eu considerava realmente importante ali para a minha vida. Eu queria demonstrar o quanto ela me fazia feliz. E graças a Deus deu tudo certo. E ela ficou feliz com aquela noite. Deu tudo certo. Existem alguns sinais que a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia, que indicam o tamanho do nosso amor. Que indicam o que realmente a gente ama. Quando você olha, por exemplo, para a sua vida, na forma como você investe o seu tempo, a gente pode perceber mais ou menos o que você ama um pouco mais do que outras coisas. Quando você olha para a sua vida, de repente, a forma como você investe o seu dinheiro, as coisas que você mais compra, mais gasta, mais consome, de repente pela sua profissão, de repente as roupas que você veste. Se a gente puder analisar a fundo a vida de alguém e olhar para alguns sinais da vida dessa pessoa, a gente pode se arriscar a dizer o que realmente essa pessoa ama. Ou talvez o que ela realmente goste muito. Por exemplo, se você pegar a minha fatura do cartão de crédito, uma coisa que você vai notar eu e minha esposa, a gente gosta muito de McDonald's. A gente estacionou nos 15 anos de idade ali. E até hoje a gente come isso pra caramba, a gente gosta. Você vai ver isso lá. Existem sinais que mostram o que a gente realmente gosta, ou talvez o que a gente ame de verdade. Alguns sinais na nossa vida, na nossa caminhada, ajudam a gente a identificar o quanto a gente ama alguém ou alguma coisa. Aí a gente traz para a nossa igreja. Existem algumas características aqui na Oceânica que são muito marcantes e que eu acho muito legais e que são sinais que realmente mostram o quanto a gente ama Jesus. Por exemplo, a forma como a gente canta aqui forte, sabe? Com vontade, querendo adorar o nosso Deus. Às vezes eu fico aqui na frente, eu fecho assim os meus olhos e paro de cantar só para ouvir. Eu fico encantado com a forma como a igreja louva e adora a Deus. Eu fico imaginando Deus recebendo esses louvores, sabe, com alegria e vendo que apesar das lutas, das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, a gente ainda canta dessa forma nesse lugar. Isso é uma característica muito legal aqui da Oceânica. Outra característica, por exemplo, que me encanta é a forma como a gente abraça um visitante. Já reparou? Tem gente que até hoje fala o quanto lembra do quanto foi abraçado no dia que visitou aqui pela primeira vez e levantou a mão. Isso é uma coisa muito legal. Às vezes a forma como as pessoas se relacionam, uma outra forma marcante aqui uma outra característica marcante aqui da igreja, por exemplo, as células funcionam super bem, várias células são saudáveis, se encontram e etc. para falar das coisas de Deus. Existem várias características positivas aqui. Tanto que talvez se alguém novo entrar pela primeira vez por aquela porta ali, sem nunca ter ouvido falar de Jesus, e alguém ensinar para ele, a gente faz isso tudo aqui porque a gente ama muito Jesus. É bem capaz dessa pessoa começar a imaginar o seguinte: quem ama Jesus
canta forte, canta alto. Quem ama Jesus abraça mais as pessoas. Quem ama Jesus participa de alguma célula. São características visíveis de coisas que essa igreja aqui faz por amar a Jesus. Isso porque algumas características marcantes na nossa vida ou na nossa vida em comunidade deixam claro o que a gente mais ama. E o que isso tem a ver com o texto que a gente vai ler agora? João, capítulo 14, verso 21. Vamos ler? Jesus diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não os Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. O próprio Jesus deixa claro para a gente qual a característica, qual é a atitude, quais os gestos que ele considera que mais demonstram o nosso amor por ele. Obediência. No português mais claro, é colocar a sua palavra em prática. Praticar aquilo que a gente aprende, que a Bíblia ensina para a gente, que a gente ouve aqui domingo após domingo. Talvez a gente seja capaz de fazer várias coisas legais por Jesus, por nós amarmos a Ele com todo o nosso coração, como cantar alto, como abraçar alguém, como participar de uma célula. Mas nem todas essas coisas são a maior prova de amor que Jesus quer de mim e de você, se a gente não coloca em prática a sua palavra dia a dia. A primeira coisa que o texto ensina para a gente aqui, e fica claro quando a gente lê, é que a nossa maior demonstração de amor por Jesus é a obediência à sua palavra. É demonstrar um amor prático, um amor que aprende. Isso entra no coração, entra na mente, e agora as minhas atitudes começam a refletir isso que eu acredito, que eu creio. Jesus ama de verdade quem pratica o que Ele ensinou. Isso é o que Ele realmente quer de nós. Quando a gente ama de verdade a Jesus, há obediência. Pode até existir, haver outras coisas como consequência. O fato da gente cantar alto, o fato da gente fazer coisas legais, atitudes moralmente corretas. Mas se não houver obediência, não necessariamente vai agradar a Jesus. Verso 23. Se alguém me ama, obedecerá minha palavra. Um pouco mais no fim ele diz: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Isso é uma coisa que fica claro, fica tranquilo da gente entender. A principal questão aqui para a gente é: a quem você tem obedecido? A quem você tem obedecido? Algum tempo atrás eu conversei com uns americanos, e isso aconteceu algumas vezes, tá? Umas 2 ou 3, se eu não me engano, mas eu pude conversar com 1 ou 2 americanos em alguns momentos da minha vida, e eu perguntei se eles eram cristãos ou não, para entender um pouco como é que era isso. Teve uma vez que um visitou a nossa igreja, eu queria saber se ele já era cristão ou não, e eu perguntei: você é cristão, etc. E aí a resposta desses americanos sempre me instigou, e a partir disso eu mudei a minha forma de responder essa pergunta quando é feita para mim. Eu perguntei se eles eram cristãos, e eles sempre falavam assim: I love Jesus, eu amo Jesus. Tipo, eu sou cristão, eu amo Jesus. Isso me impressionou tanto que eu comecei a falar isso daqui para frente. Assim. Todo mundo que me pergunta hoje no trabalho, em algum lugar onde eu vou, se a pessoa não me conhece, ela pergunta: você tem religião? Você é o quê? Evangélico? Eu falo: eu sou, eu amo Jesus. Eu quero deixar claro o que de fato é a razão da minha fé. Mas será que a minha vida condiz com essa minha resposta? Eu amo Jesus. Jesus ensina para a gente que a gente demonstra o nosso amor por Ele quando a gente obedece, quando a gente pratica o que Ele ensinou para a gente. Será que a gente tem amado Jesus com esse amor prático? Porque Jesus não quer que a gente apenas cante alto nos cultos aqui de domingo, apesar disso ser maravilhoso. A gente tem que continuar a fazer isso cada vez com mais empenho e dedicação e força, ou no sábado ou na sexta.
Jesus também não quer que a gente apenas se esforce para ir numa célula todas as semanas, nem que a gente finja ter algumas atitudes moralmente aceitas pelas pessoas, nem que a gente seja hiperativo na igreja. Eu estou falando de igreja de instituição, na forma como a gente serve nesse lugar. Jesus quer que a gente pratique a sua palavra. E Ele quer que todas essas coisas legais sejam uma consequência da gente praticar a palavra dEle como forma de amor. O mais difícil é que a gente nem sempre consegue obedecer e praticar o que Ele quer da nossa vida. E aí, nesses momentos, a gente vai obedecer alguma outra coisa. Adão e Eva caíram exatamente nesse pecado. Deus deu uma ordem para eles lá no início da criação, para eles não comerem do fruto de apenas uma árvore. O que aconteceu? Adão e Eva preferiram ouvir a voz do engano da serpente e eles obedeceram ao que eles achavam mais corretos. Sempre que a gente desobedece a Jesus, quando a gente não pratica a sua palavra, a gente vai acabar obedecendo a alguma outra coisa, a alguma outra pessoa. A quem você tem obedecido? A gente sempre vai obedecer alguém, alguma coisa. A gente sempre vai obedecer os nossos impulsos. A gente sempre vai obedecer o nosso desejo carnal. A gente sempre vai obedecer, talvez, o nosso cônjuge, ainda que ele esteja agindo contra a palavra. A gente sempre vai obedecer ou a nossa consciência, ou o nosso dedinho quando quiser clicar em alguma porcaria na internet, ou a gente vai obedecer a Jesus. Se o nosso maior desejo é amar Jesus e viver para honrá-lo, então a nossa maior prova de amor vai ser a nossa obediência à sua palavra. E é isso que ele ensina para a gente. A gente tem um corpo que ainda é corrompido pelo pecado, mas a gente foi liberto pelo que Jesus fez naquela cruz, pela nossa vida. Então a gente pode sim obedecer, colocar em prática aquilo que Jesus quer da nossa vida. A gente pode ser uma igreja que ama Jesus de verdade, que obedece a tudo que Ele ensina para a gente. A nossa maior demonstração de amor por Jesus é a obediência ao que Ele quer da nossa vida. É um amor prático que pratica a sua palavra. E como consequência desse amor prático, existe uma promessa dada por Jesus quando a gente obedece da forma como Ele se agrada. Olha o verso 21. Jesus diz: aquele que me ama será amado por meu Pai. Jesus ensina para a gente que quando a gente o ama de verdade, o Pai nos ama. Em outras palavras, a obediência ensina para a gente sobre o amor verdadeiro. O amor verdadeiro. Eu e você, a gente é amado pelo Pai à medida que a gente vive e ama Jesus com amor obediente, que pratica a sua palavra. Não porque a gente antes não era amado. A palavra ensina que Jesus, Deus, nos amou quando a gente ainda era pecador. A diferença é que agora a gente consegue perceber e sentir esse amor que é dado a nós. Quanto mais a gente pratica a palavra de Jesus, a Bíblia, mais a gente aprende sobre o amor, mais a gente consegue amar de verdade e mais a gente se sente amado de verdade. E aí sabe o que isso significa? Que Jesus vai colocar em prática a sua palavra em nós. Se Ele ama quem coloca a sua palavra em prática, como é que Jesus e o Pai demonstram o seu amor por nós? Como que vocês acham que isso acontece? Eles começam a cumprir a própria palavra deles na nossa vida. E aí coisas como, porque sou eu que conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, começam a acontecer na nossa vida. E aí coisas como, mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, começam a acontecer na nossa vida enquanto a gente vive. E coisas como, mas o Senhor protege aqueles que o temem, começam a acontecer na nossa vida, no nosso dia a dia. Coisas como, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, começam a acontecer na nossa vida dia após dia. A gente obedece, a gente coloca a palavra de Jesus em prática e Ele começa a amar a gente. Como? Colocando a palavra dEle em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, enquanto a gente caminha, enquanto a gente obedece, enquanto a gente vive diante de Deus. Ser amado pelo Pai é receber a promessa das suas palavras sobre a nossa vida. Ser amado pelo Pai é ter a própria palavra dEle no nosso coração e viver dia a dia com ela, sendo o nosso alívio em meio ao caos. A nossa proteção em meio à violência, a nossa alegria em meio à tristeza, a nossa paz em meio à preocupação. Existe uma promessa dada por Jesus quando a gente vive em obediência. O amor do Pai se torna presente na nossa vida. A última coisa que esse texto ensina para a gente é que o amor verdadeiro
que a gente recebe revela a perfeição de Jesus e mantém a gente firme nele. A continuação do verso 21 diz: e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus ensina para a gente que quando a gente o ama, o amor do Pai se faz presente e então ele se revela. Isso me intriga. Isso me intriga. Afinal, Jesus se revela antes para que eu consiga obedecer, ou primeiro eu preciso me esforçar, obedecer, demonstrar minha obediência para depois ele se revelar? A resposta para essa pergunta é uma das coisas que mais me fascina na vida cristã. Todo esse processo de obediência é algo contínuo. A gente não obedece uma só vez e acaba. Você obedece uma coisa só e acabou. E você vive o resto da sua vida da forma como você quer. A gente obedece a cada momento, a cada situação, a cada circunstância. E sempre que a gente mostra obediência, Jesus se revela a cada um de nós. A gente passa a viver em comunhão com Deus. Ele de fato faz morada no nosso coração. Isso diz respeito à nossa permanência na sua presença e não à condição do amor de Deus por nós. Deu para perceber? Quando Jesus explica melhor para Judas, não o traidor, ele mesmo inclui isso. Verso 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Jesus sempre tem algo novo para mostrar para a gente, sempre, e sempre vai ter. Jesus sempre tem algo a revelar para a gente sobre quem Ele é de fato, mas isso vai ser mostrado para a gente enquanto a gente permanece na Sua presença, à medida que a gente vive uma vida de obediência à Sua palavra. A gente sempre deve obedecer, e assim a gente vai viver o amor do Pai, e a gente vai ter Jesus sempre do nosso lado. Jesus é a pessoa mais importante de toda a história, de todo o universo, e a gente pode ter a sua presença do nosso lado todos os dias. Pensando nisso, eu lembrei da história de uma ex-muçulmana chamada Bilquis. Esse livro já foi muito comentado aqui várias vezes. Ela contou sobre a história da vida dela. Uma ex-muçulmana que se converteu a Jesus. Inclusive, fica aqui o parênteses aí, se você gosta de ler, lê esse livro. Atrevi-me a chamar-lhe pai. É uma história verídica dessa senhora muçulmana que se converteu. Ela tem uma experiência real com Jesus sem intermédio de ninguém. É uma coisa muito surreal. Jesus fala diretamente com ela através de sonhos e da Bíblia. E ela conta com detalhe várias situações que ela passou por conta da sua conversão. Ela enfrentou ameaça de morte, ela enfrentou a perda da família, perda da posição social, e ela é forçada a deixar a sua terra natal. Ela conta que ela realmente começou a viver de uma forma apaixonada por Jesus. Era tudo que ela queria para o seu coração e para a sua vida. Mas ela conta que havia horas que ela tinha a sensação que perdia o sentimento da presença de Jesus. Nas palavras dela, havia horas em que eu estava na presença e experimentava aquele sentimento profundo de alegria e paz. E havia horas em que perdia o sentimento de sua presença. Qual era o segredo? O que podia eu fazer para permanecer perto dele? E ela continua contando. Parte do segredo em permanecer em sua companhia era a obediência. Quando eu obedecia, então ele permitia que eu permanecesse em sua presença. Peguei a Bíblia e procurei no Evangelho de João até encontrar o versículo onde Jesus diz, e é o versículo que a gente leu essa noite: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Amém? É isso que Deus quer falar para a gente hoje, essa noite, nesse lugar. A gente pode permanecer na presença de Jesus. Eu e você podemos viver permanentemente com Jesus habitando no nosso coração. Basta a gente ter uma vida obediente, uma vida que pratica a palavra a cada dia, a cada momento, uma vida que ouve a palavra que é pregada aqui a cada domingo, a cada sábado, a cada sexta e coloca isso em prática e passa isso adiante. Algumas aplicações para a nossa vida diante disso aqui que a gente ouviu. Primeira aplicação, precisa ficar muito clara para a gente.
A gente precisa amar Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, colocando a sua palavra em prática. Ame Jesus com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força, colocando a palavra dele em prática. Faça disso o seu objetivo de vida. Você nunca vai se arrepender, você nunca vai se frustrar, você nunca vai ser traído, você nunca vai se decepcionar. Eu lembro quando eu era mais novo, bem mais novo. Tem gente aqui que vai me olhar e falar assim, esse garoto aí, novo, muito novo. Mas eu já fui muito mais novo do que eu sou hoje. E eu lembro que eu sofria muita pressão, assim, sabe, da galera do mundo, dos amigos do mundo, para fazer besteira, para sair noitada, para beber, para me acabar, para transar. E eu lembro que muitas vezes eu cedia a pressão, não fazendo essas coisas, mas eu cedia a pressão não querendo ser zoado por eles. E aí o que acontecia? Eu saía de um fim de semana, voltava para o colégio, ou faculdade, não lembro, enfim, algumas vezes isso já aconteceu. E eu não tinha coragem para negar que eu não fazia aquelas coisas, apesar de ter convicção no meu coração que eu não deveria fazer. Algumas vezes eu mentia, eu falava que tinha feito alguma coisa só para eles não encherem meu saco. Eu cedia a pressão porque eu queria ser aceito, eu não queria ser zoado. É muito chato isso, e eu entendo quem passa por isso. Eu preferia obedecer àquela cultura que dizia que eu tinha que ser de tal jeito, daquela forma, fazer aquilo, fazer isso. Eu não tinha coragem de obedecer a Jesus pelo medo. E isso aconteceu algumas vezes na minha vida. Isso foi um caso específico que eu vivi. Podem existir fatores na nossa vida que impedem a gente de obedecer a Jesus. E isso infelizmente acontece. Às vezes é um medo, às vezes é uma preocupação com o futuro, com alguma coisa que você vive na sua vida. Às vezes é a pressão da cultura, a cultura que a gente vive. Às vezes é a convicção que você tem de alguma coisa. Você não abre mão daquilo que você acredita. Às vezes é uma cosmovisão equivocada. Você aprendeu aquilo a vida inteira e você acha que aquilo é o certo, mas não é isso que a Bíblia ensina. Essas coisas não podem ser maiores do que a fé que a gente deve ter em Jesus e no que Ele fez por cada um de nós. Amar Jesus é obedecer. Amar Jesus é colocar esse livro aqui, tão incrível, em prática a cada dia, porque senão não adianta de nada. E eu repito, você nunca vai se decepcionar, você nunca vai se sentir traído ou vai se frustrar. Se Jesus ensina a fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, porque eu quero agradar esse Jesus, eu quero viver com Ele do meu lado, eu quero que Ele permaneça na minha vida todos os meus dias. Obediência. A segunda aplicação para a nossa vida, a gente deve obedecer se a gente quiser permanecer em Cristo. A gente deve obedecer se a gente quiser permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é uma questão de obediência. Você quer permanecer na presença de Jesus? Para permanecer, você deve obedecer. Rimazinha boba, mas dá certo. Para permanecer, tem que obedecer. Não tem outra forma. Quando o Pai vem fazer morada no nosso coração, é porque Ele encontrou um lugar de descanso. O Pai faz morada no coração daqueles que o obedecem, porque a gente começa a confiar e a gente para de querer pegar o trono de volta. A gente começa a entender, Senhor, o trono é teu. Meu lugar é aqui de joelho diante da tua presença. Não quero mais tomar o trono de volta, eu quero só obedecer agora. E Ele faz morada, e Ele começa a habitar na nossa vida e começa a viver com a gente todos os dias. A forma da gente permanecer na presença de Jesus é obedecendo a sua voz. Só assim a gente consegue viver uma vida santa que agrada a Ele para sempre. A terceira aplicação para a gente: prepare-se para ser amado como nunca poderão fazer com você em qualquer momento em toda a sua vida. Prepare-se para ser amado como nunca vão poder fazer com você em qualquer momento em toda a sua vida. Quando a gente vive uma vida obediente, a gente começa a ter noção do amor do Pai sobre nós. A gente começa a entender o quanto a gente é pecador e o quanto a gente carece da graça de Jesus. Quando você se dispõe a obedecer, você começa a perceber, caramba, é difícil obedecer. E você percebe o quanto você precisa da graça desse Jesus, ajudando a cada dia a vencer uma tentação, a vencer uma luta, a vencer uma preocupação.
E é assim que a vida cristã é. Jesus ensina para a gente que quanto mais é perdoado, mais se ama. E essa é a ideia aqui. Quando a gente começa a viver uma vida de obediência, a gente começa a perceber o quanto a gente é mau, o quanto o nosso coração é ruim, é corrupto, o quanto ele quer se afastar de Deus o tempo todo. E a gente começa a entender o quanto a gente carece da graça de Jesus, e a gente é perdoado, e a gente fica muito grato por isso, e a gente começa a amar de verdade. Quanto mais a gente obedece, mais a gente se sente amado, porque mais a gente percebe que a gente não é nada sem Jesus e sem a sua graça. Esse amor nunca vai poder ser achado em nenhum lugar fora da presença do Pai. Um pouquinho antes, Jesus ensina também, lá em João, para os seus discípulos. Depois de ter ensinado algumas coisas para eles, ele diz: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. O livro de João, ele mais ou menos, ele tem essa estrutura, assim. João relata alguns milagres de Jesus e no final ele conta várias coisas práticas que Jesus dá para os seus discípulos. E nesse momento Jesus fala, ó, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se vocês colocarem isso em prática. Olha como é que é profundo isso. A gente não apenas vai demonstrar o nosso amor por Jesus, mas ele ensina que a gente vai ser feliz de verdade. Cara, quantas pessoas não conseguem viver uma alegria de verdade no seu dia a dia, vivem tristeza após tristeza, vivem preocupação após preocupação, porque não obedecem à palavra, porque não aprendem a confiar em Deus. E Jesus ensina para a gente, agora que vocês sabem essas coisas, vocês vão ser felizes, acreditem em mim. É isso que a Bíblia ensina para a gente. Esse é o reflexo do amor do Pai derramado sobre a nossa vida. Em 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23, está escrito, palavras de Samuel para Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Esse texto, ele foi escrito num contexto em que a forma das pessoas adorarem a Deus era através de sacrifícios. O povo de Israel oferecia sacrifícios como adoração a Deus, como gratidão a Deus. Deus tinha dado essa ordem ao povo. De repente, Saul, o primeiro rei que Israel teve, desobedece a uma ordem dada pelo profeta e oferece um sacrifício de uma forma qualquer, de uma forma automática. Ele quis simplesmente cumprir um ritual ali naquele momento, achando que para adorar a Deus é só fazer isso aqui. E o profeta Samuel, que na época era a voz de Deus para o povo, repreendeu a Saul dessa forma como a gente leu. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Desde sempre, desde o início da criação, o que mais agrada a Deus é a obediência à sua vontade, à sua palavra, à sua voz. Às vezes a gente toma algumas atitudes um pouco parecidas com as de Saul, apesar das proporções serem um pouquinho diferentes. Às vezes a gente quer agradar do nosso jeito, oferecendo alguma coisa achando que ele vai se agradar, fazendo alguma coisa só para cumprir um protocolo. Mas o que ele realmente quer da gente é que a gente obedeça. Deus tem realmente prazer na obediência. Isso é um dos mistérios da vida com Deus. A gente acha assim, a gente é salvo pela graça. É salvo pela graça. Mas a gente precisa viver uma vida de obediência todos os nossos dias. É o processo de santificação. Existe uma parte nossa, sim, na nossa caminhada. E a gente precisa refletir. Como eu perguntei aqui no início, quem você realmente ama? Quem você realmente ama? Com certeza, como a gente falou aqui no início, quando a gente ama alguém ou alguma coisa, a gente dá sinais do que a gente realmente ama. Não adianta eu dizer que eu amo a minha esposa e não ter prazer em passar tempo com ela, em estar com ela, em sair com ela. Não adianta eu dizer que eu amo chocolate e não fazer uma cara de prazer quando eu abro um para comer. Não adianta eu dizer que eu amo música e não perder tempo, de repente, aprendendo melhor um instrumento, fazendo da melhor forma possível para, de repente, servir na igreja. Será que
os nossos sinais têm sido reflexo do que a gente lê na Bíblia ou do que a gente vê no mundo? Quando você usa o seu tempo, as pessoas olham para a sua vida e veem na sua vida um amante do reino ou um amante do mundo. Quando as pessoas olham para a sua vida, na forma como você usa o seu dinheiro, as pessoas veem amantes do reino ou amantes do mundo. Quando as pessoas olham a forma como a gente toma as nossas decisões, elas veem amantes do reino ou amantes do mundo. Quando as pessoas olham a forma como a gente anda na rua, como a gente se relaciona com os outros, eles veem na gente pessoas que amam o reino ou que amam o mundo. Quem você realmente ama? Você ama Jesus? Ele ensina que a real prova de amor para Ele é através da obediência, quando a gente pratica a sua palavra. E assim a gente aprende como ser feliz de verdade. Assim a gente aprende sobre o amor real de Deus sobre a nossa vida. Nem sempre o que Deus quer de mim e de você é o mais fácil. Nem sempre é o mais fácil, mas eu garanto que vai valer a pena. Vai valer a pena. O que Deus quer da nossa vida é a obediência à sua voz. É a obediência à sua voz. É assim que a gente mostra o quanto a gente ama Jesus. Que a gente seja cristãos apaixonados por Jesus, obedientes, cheios do amor do Pai e que permanecem nele. Amém? Vamos fazer uma oração? Você pode fechar o seu olho? Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que inunda o nosso coração de esperança, de alegria, de vontade de viver, de Te obedecer, de Te amar, Senhor. Que a gente quer viver uma vida que Te ama, Senhor, de verdade. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa por tantas vezes a gente ser obstinado, a gente querer fazer as coisas do nosso jeito. Ensina a gente sobre o amor verdadeiro, Jesus. Ajuda a gente a Te amar, colocando a Tua palavra em prática, Senhor. Ajuda a gente a entender a Tua voz e a realmente abrir mão, Senhor, dos nossos desejos, que às vezes são contrários aos Seus. Ajuda a gente a abrir mão, Senhor, da nossa vida, quando ela quer levar a gente para um caminho que é totalmente contrário àquilo que você quer para a nossa vida, Senhor. O que a gente mais quer é Te amar com todo o coração, Senhor. Quando a gente cantar alto aqui, a gente quer cantar porque a gente Te ama de verdade, Deus. Quando a gente abraçar um irmão, quando a gente se reunir numa célula, quando a gente amanhã acordar, Senhor, para ir trabalhar, a gente quer lembrar o quanto a gente Te ama, Senhor. A gente quer ter atitudes cristãs que mostram que Jesus é real para a gente, Senhor. A gente quer viver isso dia após dia, a gente quer espalhar o amor de Jesus nas nossas atitudes, nos nossos gestos, na nossa forma de olhar, na nossa forma de apertar a mão, na nossa forma de abraçar em todos os momentos, em todas as situações. Jesus é muito difícil muitas vezes, a gente não quer se iludir e se enganar, mas a gente tem você do nosso lado, essa promessa que o amor do Pai é dada para a gente, Deus. Ajuda a gente a confiar, Senhor, no Teu amor, ajuda a gente a viver diante da Tua presença todos os dias. A gente quer ter a Tua alegria verdadeira no nosso coração, a gente quer Te amar com toda a nossa vida. Ajuda a gente nessa caminhada, Senhor, ajuda a gente nessa caminhada, no nome de Jesus. Amém, Senhor.